as pessoas que me lideraram, elas tiveram uma visão muito pragmática de gestão de inovação. Precisa de ter retorno financeiro. É um jogo que você precisa de fazer de curto, médio e longo prazo. Tudo que você investe precisa de ter pelo menos um retorno financeiro de custo de oportunidade. Uma das coisas que eu vi de tendência que a gente tem é a servitização do produto e a produtização do serviço. Então, cada vez mais, o serviço ele passa a ser produto. Não vá sem isso. Não vá sem um plano, um foco, onde você quer chegar, onde você está. Você está empreendendo na sua empresa, trabalha e acaba não conseguindo atingir os resultados que você quer. Eu te entendo, eu já passei por isso e foi justamente por isso que há 15 anos atrás eu busquei conhecimento e tentei aplicar na prática o que eu estou compartilhando com você agora, que é os 5 Cs. Com os 5 Cs, coração, cliente, caixa, cadência e cultura, eu tenho certeza que você vai conseguir continuar trabalhando muito, mas dessa vez com muito mais resultado. Fica agora com o nosso episódio e aproveita o nosso convidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu Empreendedor. Para você que está aqui, eu digo que nós trazemos as melhores pessoas para você conseguir aprender sobre empreendedorismo, sobre inovação. Hoje com o Rodrigão nós vamos falar sobre IA também e como que a gente mistura tudo isso. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, falar um pouco, né, sobre esses temas e vai ser o maior prazer estar aqui te escutando. Vou passar para você poder se apresentar. Agradeço, Fica à vontade. Léo é um amigo aí, colega, né? A gente foi colega também de trabalho. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Vou compartilhar um pouco da minha história, né? Os meus pensamentos, como é que eu me formei quanto pessoa, quanto profissional. Bom, gente, para quem não conhece, né? Rodrigo Pena. Atualmente eu sou Product Owner de AI, eu sou gerente de produto. A gente aqui fica mudando muito para inglês e português. Mas sou gerente de produtos de IA, sou professor da USP, na parte de IA, voltado para negócios, sou professor convidado, ainda não dá para ser os dois 100% integral. Tenho mestrado em estratégia pela Fundação No Cabral. Enfim, aí eu vou falar um pouco da minha história, né? O meu background ele não é de IA, apesar de atualmente eu estou apaixonado por esse tema, acho que a gente tem muita oportunidade para estar trabalhando com isso. Enfim, eu comecei há 12 anos com gestão da inovação e aí começou totalmente a minha história. E quando você, antes de entrar nessa parte de inovação, você fez alguma faculdade que era específica para inovação? Como é que mergulhou nesse negócio aí? Não, caí de paraquedas na Fundação No Cabral. Meu primeiro estágio foi isso. Oh, que legal. Eu entrei, o Hugo Tadeu, da Fundação No Cabral, a gente teve uma conversa e ele ficou me perguntando se eu conhecia as coisas. Eu falei, sei o que é gestão de inovação. Não sabia exatamente nada. É assim que começa. Eu sou formado em engenharia civil. Não sei por que eu fui fazer... eu sei, porque eu gosto de números. Só por causa disso. Muito bom. E aí eu formei em engenharia civil, mas enfim, aí eu comecei em gestão de inovação, me achei. Acho que gestão de inovação não é o foco, não trabalho com gestão de inovação, mas ele me dá uma amplitude de negócio e visão também de olhar para o futuro, de como é que é, assim... A forma como que eu me posiciono, eu acho também novas práticas para atualmente que eu estou trabalhando com produto, que é uma área assim, totalmente nova para mim. Sim. Mas no final das contas é solução de problemas. E quando você entrou na área de gestão da inovação, dentro da empresa, e até para quem está aqui nos ouvindo, você que está empreendendo, a gente tem um livro até muito, muito conhecido, um livro barra, né, uma pergunta que fica sempre na cabeça, que é o dilema da inovação. O dilema da inovação é aquela velha história, que talvez você já tenha se passado aí. Será que eu invisto naquilo que está funcionando, no time que está ganhando? Ou eu separo uma parte desse budget para poder trazer uma inovação duvidosa, algo que tem um risco maior, algo que talvez vá dar certo, né? E aí você fica, não investe porque não consegue crescer porque não investe e fica nesse processo, né? Então, gestão da inovação entra um pouco, né? Entra até nessa parte. Como que quando você entrou, né, e mergulhou de cabeça, que você falou, eu sei, mas vamos pra lá, vamos pra cima. O que você viu que tinha de desafio e que fez você dar esse próximo passo? Dentro das empresas, inclusive até trabalhando com investimento. Legal. Eu tive muita sorte que as pessoas que me lideraram, elas tiveram uma visão muito pragmática de gestão de inovação. Precisa de ter retorno financeiro. E atualmente até o mercado ele tá um pouco em descredibilidade porque acabou-se que algumas áreas, algumas empresas não prestaram muita atenção para isso. E assim, é claro que inovação é um jogo que você precisa de fazer de curto, médio e longo prazo. Glaucia Guartiello, uma amiga minha, ela usa muito a
a comparação que é como se fosse uma carteira de investimento que você precisa de ter aquilo que é curto prazo, aquilo que vai te sustentar e vai gerar esse retorno a curto prazo, e aquilo que vai ser a longo prazo para você sobreviver, né? Então, primeiro você precisa de ter esse posicionamento, desde o início sempre foi assim. Então, eu já trabalhei com Venture Capital. Venture Capital é um pouco mais, né, quando você... Corporate Venture Capital, né, por parte da empresa, o ciclo de retornar aquele investimento, né, ele é maior. Então, eu sabia quando eu trabalhava com aquilo, quem me pagava era o intraempreendedorismo, que às vezes são melhorias incrementais, melhorias de processos, que são relevantes, e que você precisa também de mapear, né? Não é só fazer um programa de intraempreendedorismo que vai dar retorno, você precisa de acompanhar isso. Então, sempre tive esse formato de trabalho. E aí é assim que você sai, às vezes, desse dilema, né? E atualmente, na minha empresa, onde eu tô, eu também tenho que ter esse casamento, falando de IA, como é que aí a gente vai falar de IA aqui, como é que eu também tenho esse portfólio lá dentro de o que é IA, que é voltado mais, vamos fazer uma feature aqui, vamos fazer uma funcionalidade que vai já solucionar, mas o que eu já tô pensando também de funcionalidade pro meu produto, que vai ser a longo prazo, que eu vou sair do que daqui a pouco a OpenAI vai acabar com o meu negócio se eu não cuidar. Então, até dentro disso, também você tem que ter essa visão. Perfeito. E quando, em algum momento de toda essa trajetória, você deixou ou o pessoal não exigiu retorno? Por exemplo, não, cara, pode investir aí o famoso fundo perdido, sabe? Não, então, quando a empresa está começando, se não tiver normalmente quando a empresa está começando, tá no hype, né? Até agora nem tá no hype, às vezes a empresa e as áreas de negócio começam porque tem que começar. Eu recebi o meu CEO, ele voltou de Harvard, ele sabe que aquilo é o futuro, mas, enfim, só sabe que tem que colocar o dinheiro e não tem ali no momento uma governança muito grande. Então, normalmente, nesses projetos, que eu já trabalhei tanto como pessoa dentro da empresa, quanto também como consultor. Então, normalmente, os programas que estão iniciando, eles não têm essa diligência tão grande. E na parte da área do intraempreendedorismo, de certa forma, quando eu comecei lá na MRV, não existia também métricas, eu não tinha um OKR já específico. Muitas vezes porque você tem que criar. Então, muitas vezes, quando você está entrando, você não tem referência. Então, perfeito. Não é só porque também existe uma falta de diligência, mas você não consegue reportar qual que é o retorno financeiro que você tem que dar, né? Gestão, inovação sempre é assim. Nem por histórico e nem por familiaridade com o negócio. Exato. Então, assim, é normal isso ter também. Então, normalmente é no início que acontece isso. E foi super comum. Então assim, ter quando a gente deixa de ver o critério de retorno claro, específico, né? Assim, direto ao ponto, normalmente é quando a gente está no começo de uma nova inovação e tecnologia. Por exemplo, um hype agora com o IA, a gente está numa onda ainda, né? Mas começa a se exigir menos, né? A gente olha e fala assim, não, investe que vai dar alguma coisa. O que? Não sabemos, mas tem que estar ali no meio. Legal você trazer esse ponto, Rodrigo, porque exatamente nesta última semana eu conversei com um pessoal que a gente estava apresentando o nosso projeto, né, lá na Yukondo, e aí a gente estava conversando com um possível parceiro e ele falou exatamente isso que você falou. Exatamente isso. Ele falou assim, cara, o CEO, ele viu uma matéria, viu uma notícia, um negócio lá, enfim, a gente não aprofundou isso, mas ele trouxe essa visão de que a gente tem que investir IA e ele falou que nós temos que colocar IA para os nossos clientes. E é isso. E eram algumas pessoas que trabalhavam ali numa equipe pequena, enxuta, dentro dessa possível parceira nossa. Eles falaram, cara, e é isso. Então, para nós, olha que doido, para nós chegou, falando de momento de investimento e retorno, para nós chegou uma demanda que um diretor pediu alguma coisa por conta de um hype, né, por conta de uma notícia, de uma ideia, que nem ele ainda sabe qual é o retorno, nem ele sabe exigir ou até medir esse retorno, né? Então, assim, o negócio vai indo. Pode dar muito certo, o risco é grande, né, mas pode dar muito certo, assim como pode ter um pouquinho de problema, né? E se a gente for pegar se a gente for pegar essa parte de inovação, né, dentro, fora IA, mas também colocando, mas a inovação dentro das empresas, tanto no fundo quando você esteve atuante, quanto até mesmo no CVC, mas eu acho que nos fundos foi mais claro, mais nítido, quais eram as principais falhas que você percebia que os empreendedores cometiam quando eles traziam projetos para esses fundos, ou até mesmo próprio na execução deles? O que você destaca que a galera tem que ficar muito de olho? Boa. Até voltando a essa coisa do retorno, às vezes não está claro qual que é o retorno financeiro, e isso é um erro também para os empreendedores, mas, no final das contas, tem como saber, porque é o seguinte, o dinheiro precisa se pagar. Sim.
Então, tipo assim, existe a taxa Selic, existe inflação. Sim. Então, no final das contas, o dinheiro, ele existe ali, o que é de mercado, independente se é inovação, se não é, você precisa de pagar esse dinheiro. Então, assim, como ponto de partida, né, e até esse é um ponto que os empreendedores às vezes não têm noção, e aí agora com o IA também, tudo que você investe precisa de ter pelo menos um retorno financeiro de custo de oportunidade. Perfeito. Talvez aí, como é que você vai mensurar isso? Você está usando IA ali para produtividade, aí você tem que fazer, como é que eu mensuro essa produtividade? Mas existe um ponto de partida que é sempre a custo-oportunidade de uma empresa, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa, né? E aí, como é que isso realmente vai ser contabilizado? Já é outros 500, que é o diferente de cada projeto, precisa realmente você entender. E esse é um problema que intraempreendedores têm, e eu vejo que empreendedores tinham também, que é, no final das contas, como é que fecha a conta. Né? Beleza, eu tô criando um projeto, eu tô sugerindo aqui uma ideia, às vezes é uma ideia, né? Intraempreendedorismo é ideia, no Venture Capital é um negócio, uma linha de negócio que você tá querendo abrir, é uma entrada no mercado, diversificação. Então, assim, não tinha, às vezes, uma proposta de solução, às vezes até uma proposta de solução interessante, mas como que isso convertia em números que não existia muito, entendeu? E como que você coloca hipóteses. Beleza, eu não tenho certeza se eu vou conseguir vender X, se é uma proposta de um novo produto que eu vou colocar no meu portfólio, ou se eu vou tirar um processo, né? Não começar com as hipóteses e quais são as variáveis que eu vou acompanhar ao longo do projeto, que era um problema. Então, às vezes, as pessoas não precisam de estar muito bem definido, mas o que é, mas precisa de saber se está certo, entendeu? Então, esse que é o problema ali. Então, até o empreendedorizar, não sei, projetos, às vezes você está chegando com uma carta em branco, mas chega com uma carta em branco com as variáveis que depois não vai ser mais carta branca. Sim. Você falou muito bem no começo aqui desse racional que você criou, que existe um dinheiro que vai ser investido, você tem um custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade, pessoal, é aquele que, se você deixar o dinheiro parado, por exemplo, o que você conseguiria rentabilizar com ele, aí você coloca o grau de risco. Se a gente for falar risco baixíssimo, pode pôr um CDI ou algo assim. Se você acredita que pode pôr um risco maior, então você olha, qual outro investimento eu conseguiria fazer se esse dinheiro fosse alocado nele, né? Esse é o custo de oportunidade. E daí você fala o seguinte, não, eu vou tirar o dinheiro então desse investimento de um risco um pouquinho maior para pôr nesse outro projeto. É aí que você tem que olhar, né? Grosso modo. Então, existe uma métrica de dinheiro que entra e dinheiro que volta. Exato. Essa métrica não tem como dizer. Não Cara, eu investi R$1.000, eu tenho que retornar 1.000 mais o custo de oportunidade mais alguma coisa que eu acredito que vale a pena correr o risco de algo incerto. Pelo menos. Né? Então, assim, você tem uma entrada e uma saída de valor. Aí no meio, Rodrigo. Meio que é o difícil. Aí é o empreendedor. Aí no meio é o empreendedor, porque daí eu vejo uma viagem, às vezes, que os empreendedores eles colocam, que é umas métricas que não tem nada a ver, sabe? São métricas boas de vender, mas são métricas que não servem para nada, muitas vezes. Então, por exemplo, às vezes é tentador a gente pegar e falar assim, meu site teve 1 milhão de acessos. Né? Bacana, muito bom. É uma métrica, mas... Muito bom, né? Sim. Teu site tem 1 milhão de acessos, legal, uma visibilidade, um negócio bacana. Eu não tô julgando o seu trabalho, não é essa a ideia, né? Mas o ponto é o seguinte, legal, tudo bem, muito bom. Como que você reverteu isso? Como que você converteu isso? Se você investiu R$1.000, no meio teve 1 milhão de acessos e a saída foi quanto? Essa é a pergunta, né? Sim. Então tem que conseguir mensurar esse tipo de... Tem que gerar boleto. Tem que gerar boleto. Caramba, tem que pagar conta. Exato. Tem que pagar conta, tem que empregar pessoas, né? Tem que fazer isso. Boa. E gerar nota. Exato. Gerem nota, né, pessoal? Eu já falei sobre isso no treinamento do Eu Empreendedor. Aproveitando aqui, ó. Livro Eu Empreendedor para você aí, ó. 5 Cs do empreendedorismo. Se você quer mudar o seu negócio, com os 5 Cs eu consigo dizer para você como que você vai sair de 0 a 30 pessoas na sua equipe. Com coração, cliente, caixa, cadência e cultura. Tá aqui, ó. Livro Eu Empreendedor. Super importante. Esse aqui é um spoiler. Esse aqui tem dono já, tá? Só pra dizer. Claro. Maravilha. Rodrigão, e como que a IA entrou no meio disso? Então, aí, assim, engraçado, assim, que algumas pessoas que trabalham com gestão de inovação, com inovação, não viam movimentos do próprio setor de inovação. A gente que trabalha com inovação, a gente gosta de falar muito da inovação dos negócios das empresas. Mas a disrupção do próprio setor de gestão da inovação, que foi o ponto que eu comecei a perceber. Então, beleza, eu falo muito de qual que é o futuro da construção civil quando eu estava na MRV, quando eu estava fazendo um projeto para a Suzano, qual que é o futuro lá do papel e celulose.
Já tem alguns estudos que falam sobre o futuro da gestão da inovação e tal, mas eu comecei a ver movimentos da prática da gestão da inovação até quando eu entrei no mercado de Corporate Venture Capital, que eu apaixonei, né? Aí eu ajudei lá atrás também, estava com o Sandro Valério para fundar a primeira gestora de CVC. Apaixonei, entrei, só que eu vi que o mercado ele é muito diferente. Então, quem atua com CVC, né, os cheques, você criar ali empresa, criar um CVC para empresa é muito desafiador, né? Toda a operação, você conseguir se pagar, ainda mais no setor, no cenário que a gente está, né, de juros altos, né? E aí tem um custo de oportunidade. Por que eu vou investir numa startup e não vou criar uma nova planta industrial, né? Então, é uma dinâmica, é um convencimento, é um mercado no Brasil ainda inicial, ele cresceu bastante, atuei bastante nele. Só que aí eu comecei a entender que existe uma disrupção no próprio setor de gestão de inovação. Primeiro, quanto conteúdo, quanto prática em si, a gente tem cada vez mais acessível com a IA o acesso à informação. Então, antes a gente tinha uma gestão de inovação, quem trabalhava na área é uma necessidade muito grande de entender os frameworks, consultor, né? Na verdade, aí eu tive uma época ali de consultor. Entender frameworks, entender, ter benchmark. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento disponível. Esse foi um primeiro ponto. Então, a acessibilidade que a gente tem atualmente de conhecimento. Um segundo ponto é a parte de juros. Cada vez mais a gente tem um cenário em que não é que o recurso deixa de ser abundante, né? Porque se a gente tem mais conhecimento, o recurso de conhecimento é mais abundante. Mas existe mais essa diligência atualmente para você conseguir gerar valor e rápido, né? E eu vi muito que a IA também estava nesse aspecto que você consegue utilizar a IA dentro da sua prática de gestão da inovação. Então, você consegue prototipar rápido, você consegue testar rápido, você consegue desenvolver soluções novas. E aí, assim, eu comecei a ver que a gestão da inovação, ela tá entrando ali, saindo do hype como que ela estava, e ela vem amadurecendo. Então, eu vi ali esse formato. Um segundo ponto é que eu nunca estive em produto. E aí, uma das coisas que eu vi de tendência que a gente tem é a servitização do produto e a produtização do serviço. Então, cada vez mais, o serviço, ele passa a ser produto. Então, eu trabalhava em consultoria, foi engraçado que até quando a gente vê o vocabulário mudando, a gente começa a ver a tendência. Então, eu falava produto de estratégia que a gente vendia para os nossos clientes. Não um serviço de estratégia. Eu vou fazer um produto de intraempreendedorismo para os seus clientes. Então, a gente começou a empacotar o conhecimento, né, em entregáveis muito bem claros para os clientes. E aí eu vi isso no setor jurídico. Então, você tem um pacote de serviço que você entrega. Então, essa é uma tendência que eu vi ali, identifiquei. E a outra é a produtização. Não, a outra é a servitização do produto, que é quando você pega ali, por exemplo, você coloca um pacote recorrente de um produto. Então, eu vou pegar ali o copiloto, né? O copiloto, se você vende um copiloto para, sei lá, te ajudar na precificação. Você tem um copiloto que ele vai te ajudar na precificação. Você está vendendo um produto, mas ele está prestando um serviço para você. É um serviço. Ele é um serviço, porque o serviço é uma customização para o contexto muito claro ali do cliente. Então, a gente tem cada vez mais essas duas tendências se unindo. E aí eu falei, putz, eu vi que já existia isso, isso não é uma coisa nova na literatura, na prática, mas a gente vê que ela vem juntando isso. Então, eu vi essa oportunidade dentro da prática da gestão da inovação, que a gente consegue justamente atuar, seja um consultor, você não precisa fazer consultoria, você vai vender um copiloto. E também nos produtos que a gente tem de gestão da inovação, aí eu posso falar, hoje eu estou trabalhando um pouco mais, de como que a gente também embeda serviço nesse produto. Então eu falei, aí falando da minha transição, eu tô vendo que existe uma disrupção no meu mercado, IA é um dos que está disruptando meu projeto, minha área dessa forma, e aí eu vou correr, e aí eu quero estar na frente disso, porque eu também gosto da área, acho fantástico o que a gente tem,
E aí foi assim que começou. Cara, genial. E como que você busca informação hoje na área de IA? Só um detalhe, perdão. Sobre essa produtização de serviço e servitização do produto. É quase isso, né? Exatamente. Que legal, eu gostei demais dessa visão. A gente, para quem tá empreendendo, é legal entender esse conceito, aprofundar e pensar um pouquinho mais. Sim. Porque, em primeiro lugar, como você disse, a IA ela trouxe acesso a fazer esse processo de uma maneira muito mais rápida, né? E que entrega valor para o cliente final. Então, o que antes você precisava, muitas vezes, de uma equipe ou de softwares complexos ou softwares caros ou qualquer outra coisa nesse sentido, hoje você vai pagar, é claro, mas com menos investimento, você consegue entregar tão bem quanto, se não até melhor do que o que a gente fazia. Então, exemplo, né? Vamos imaginar, vou usar um exemplo do copiloto, como você falou. Vamos imaginar que a sua empresa, né, aqui de quem está aqui nos ouvindo, que a sua empresa seja uma empresa salão de beleza, por exemplo. Vamos, né, ali prestação de serviço pura e normalmente de porta, né? Então você tem um salão de beleza, legal, você trabalha com estética. Você pode oferecer, né? Além, a pessoa ela tem que chegar, ela tem que ir fisicamente até o seu estabelecimento para fazer um processo da prestação de serviço que você vai fazer. Só que você pode estender isso, você pode prolongar essa jornada, né? Eu acho que a abertura da mente aqui, ela está no seguinte: a pessoa chegar até o estabelecimento, você cortar o cabelo dela ou fazer o processo estético, né? Que seja durante aquela 1h30, 2 horas, se você simplesmente deixa o teu serviço, a sua imagem, a sua marca, somente nesse 1h30, 2 horas, você está perdendo dinheiro no final do dia. Muito. Porque você tem que pensar em como que antes dessa pessoa chegar aqui eu impacto ela, como que depois dela sair daqui eu impacto ela, seja com prestação de serviço ou com produto, e o que vai fazer eu ficar lembrando ela o tempo todo de que ela tem que voltar aqui. Né? Olha, eu te ajudo assim, olha, eu te ajudo assim, olha, eu te ajudo assim. E aí a gente consegue criar uma jornada. Então uma coisa que era 1h30 de contato, acaba se transformando em um ciclo completo de, quem sabe até meses ou até anos que a pessoa vai estar ali na jornada. E com a IA você consegue testar e validar essas hipóteses de uma maneira muito mais tranquila. Perfeito. Eu acho que mais barata. Perfeito. Né? Não, eu falo, a minha esposa é psicóloga, né? Ela faz um serviço, né? Terapeuta. Por que não fazer um produto que você entrega para os seus clientes, que quando você não está atuando ali dentro daquele momento, ela acompanha, não sei, diariamente qual que é o humor dela. Que legal. É isso aí. Por que você não começa a colocar justamente esses produtos de IA, e aí você consegue fazer, não é de IA necessariamente, né? Você consegue fazer com Lovable ali, com Firebase Studio, e aí você consegue fazer de forma muito mais rápida. Né? Claro, se você quiser escalar, sua empresa gigante, eu não acredito que dá para fazer tudo com Lovable, que nem hoje em dia tem, né? Mas assim, principalmente para o pequeno empreendedor, para ele começar a estar muito mais ágil e testar. Demais. Eu ia perguntar, Rodrigo, como que você hoje se atualiza a respeito de IA? Né? Como que você busca as informações? Legal. E que você constrói, depois amadurece elas e consegue passar para frente? Legal. Eu fiz mestrado, né? Eu fico sempre querendo fazer umas coisas acadêmicas, mas até certo ponto. Adoro academia até certo ponto. É mais como pensamento crítico do que realmente, às vezes, conseguir achar todas as minhas respostas. Atualmente, eu aprendo muito com o ChatGPT. Legal. Muito. Como é que eu consigo pegar ele para aprender e formatar melhor meu pensamento. E eu tenho também, eu faço uma mentoria com um paquistanês, indiano paquistanês, que eu peguei na mentoria. Ele é, assim, impressionante como é que a gente... eu preferi esse formato, que ele é muito mais... ele tira dúvidas técnicas. Então, quando eu quero saber modelo de IA, ele vai lá, ele me explica matemática, consegue tirar dúvidas. Então, eu tenho esses 2 tipos de formato que eu tenho. Com o ChatGPT, com conteúdos assim, e com esse paquistanês aí, é uma plataforma de mentoria. O ADP? Não, chama Preply. Começou com era uma ferramenta de inglês, e aí eles começaram a colocar lá, e aí, assim, indiano, agora, impressionante como é que eles sabem muito nessa parte, tem muito. E aí eu aproveito, melhoro o meu inglês. Já vou. Que legal. Exato. Que legal. São essas 2 formas, mas é claro, eu faço cursos também. Por exemplo, agora eu tô querendo entrar muito na parte de ontologia, de RAG, de algumas coisas que a gente tem, e aí eu tô querendo pegar um curso, e aí, assim, é mais indicação, sabe? Mas, assim...
até certo ponto eu consigo responder ChatGPT, até certo ponto não. Aí eu pego coisas curtas. Legal. E vamos pensar assim, que a pessoa ela não conhece o ChatGPT, ela entrou agora no ChatGPT. Como fazer, eu acho que aí a gente limita, mas ao contrário, vamos fazer o pensamento oposto. O que não fazer que você já fez, que deu errado, o que não fazer no ChatGPT para não ir para um caminho errado. Porque daí, né, se a gente inverter do racional, o que fazer, aí o céu é o limite. Mas o que você já fez no ChatGPT nessa parte de aprendizado que não funcionou para que quem está nos ouvindo não cometa essa falha ou teste e daí você vai dar com os burros na água. Não, legal. Assim, eu sou muito curioso, então eu chego muito aberto às vezes para perguntar. É bom você ir com direcionamento, né? O ChatGPT não vai ter um plano. Você pode pedir para ele fazer um plano de aprendizado, né? Você pode fazer um plano, eu quero saber já ChatGPT, me fale um plano de estudo e tudo mais. Mas não vá sem isso. Não vá sem um plano, um foco, onde você quer chegar, onde você está. Então, não é simplesmente você abrir o ChatGPT e começar a perguntar, eu quero saber determinada coisa. Isso é bom para tirar dúvidas. Mas ainda para você aprender, se você quer entrar na área, entre com um direcionamento, com uma formatação, né? E você pode até usar o ChatGPT para isso. Mas às vezes você pode pegar ementas de outros cursos. Então eu não falei, mas eu faço o curso do MIT. Vivo pegando lá certificações. Eles chegam com algumas coisas prontas também. Agora eu já... Talvez eu volte agora a fazer justamente hack. Mas enfim, eu pego então algumas coisas que já estão prontas. Então você pode pegar, por exemplo, o do MIT, uma ementa, e julgar. Tipo, olha, eu quero saber sobre esses tópicos aqui, me fale o que eu preciso aprender, e aí você chega com um plano de estudos. É muito fácil você se perder ou não ter muito bem o seu objetivo. Então, a primeira coisa não chegue sem objetivo, sem foco, onde você quer chegar. Veja como um investimento de tempo. Assim como você tem um investimento ali dos projetos, você tem que saber que você está alocando um recurso, senão depois você se frustra também e não chega em nenhum lugar. E isso que você comentou, a que você mais utiliza é a versão gratuita que eles têm ou a versão paga? Não, a do ChatGPT eu uso a versão paga. Eu tô com a versão paga e no Gemini eu tenho por conta de login de professor que eu tenho. Então eu consigo entrar, mas eu uso mais o ChatGPT. E tem muita diferença da versão paga para gratuita? Não sei se você chegou a utilizar a gratuita e conseguiu fazer um... Não, então, a diferença mais... Já cheguei a usar, mas a diferença mais atualmente é de quantidade mesmo que eu uso. Porque eu trabalho com isso, eu tenho que usar bastante, né? Aí ele limita, né? Ele limita. Então, para mim, o grande problema é a limitação, mas às vezes que eu testei ali o gratuito, tá bom até certo ponto. Claro que, atualmente, no meu trabalho, quando não é para estudo, eu preciso de uma assertividade muito grande. Que eu nem uso nem o ChatGPT, eu uso a API mesmo. Ah, legal. O ChatGPT, eu vejo assim que ele... O ChatGPT, mas qualquer IA. Em linhas gerais, como ela é uma IA generativa, né, nesse aspecto que a gente está falando, ela sempre vai trazer algum resultado. Sempre. Então, você... coloca alguma coisa, um input, né? Você escreve alguma coisa, seja uma pergunta, uma afirmação ou qualquer coisa, ela sempre tem uma opinião. Né? Então ela sempre vai trazer alguma coisa pra você, sempre. Ela não vai... Eu até vi um post outro dia que falava assim, cara, a melhor coisa que poderiam colocar no ChatGPT é eu não sei. Cara, você pergunta um negócio, eu não sei, né? Então... Ela está amadurecendo, é claro, né? É um processo de amadurecimento da consolidação ali da informação, mas ela sempre cospe algum tipo de informação. Então, se a gente levar em consideração que ela sempre cospe algum tipo de informação, tem que tomar muito cuidado com o que você pede, como você pede, qual é o contexto que é colocado ali, porque senão ela vai estar ali falando qualquer coisa. Tanto é que ainda hoje, no passado, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando estava no começo, né, do ChatGPT difundido, né, para todo mundo, né, para o público aberto, você falava uma informação, por exemplo, sei lá, o que é este livro aqui, O Empreendedor? Daí ela vai lá e fala, esse é um livro do Léo Mack como autor, nananana. Aí você fala, você tem certeza? Dela, é verdade, me desculpe, esse na verdade é um livro do editor agente, não sei o que. E aí começava a viajar em cima disso, alucinar, né, que é o termo que o pessoal até utiliza bastante. Então, assim, eu vejo que ir com esse direcionamento que você falou é um dos maiores valores que pode serem aproveitados dentro de uma inteligência artificial. Porque se você ir muito abrangente ou perguntar as coisas erradas, não dar o contexto da forma correta, sem o direcionamento você simplesmente vai ter qualquer coisa. Exato. E aí... é perigoso, né? Sim. Aí se você recebe qualquer coisa e também você assume riscos com aquilo como simplesmente verdades,
aí você pode ter problemas também. Sim. E até falando sobre isso, né, quando a gente vê lá de engenharia de prompt, ou mesmo não engenharia de prompt, por exemplo, a gente está fazendo um copiloto agora lá para apoiar projetos de lei do bem para os nossos clientes. Então, ele tem lá, falando, né, a gente está desenvolvendo, então, um copiloto que vai ajudar ali dentro dos projetos dele, identificar quais têm potencial de incentivo fiscal. Ele puxa uma informação, tem um input, tem uma matriz de análise, e essa análise tem um output falando se o parecer é aderente ou não para isso. Então, esse é um exemplo de copiloto. Legal. Para a gente fazer essa matriz de análise, você tem que ter uma base ainda científica. Ainda é nessa parte que não é. Eu não vou pedir para o ChatGPT fazer essa análise. Eu vou pegar a lei, eu vou jogar a lei lá, eu vou resumir a lei, eu vou precisar de conhecer aquilo ali e eu que vou conseguir fazer o enquadramento daquela solução. Com a ajuda da IA, ela vai ajudar a resumir, às vezes, a lei? Sim. Mas eu preciso de estar lá no prompt, a alma dela ali, fazer ali, fazer o que eu quero que ela analise, e não só que eu quero analise, o output. Exemplo de output. E aí, quando você faz isso, você aprende também. Então, beleza, qual que é um exemplo de um parecer que você tem, né? E aí, na engenharia de prompt, voltando à engenharia de prompt, né, você tem o quando você vai muito aberto, quando você, me dê ideias, e aí ele vai dar ideias. Outro é o few shot, tem um one shot, que é a quantidade de exemplos que você tem, que é o resultado final que você quer. Então, você precisa de dar esses exemplos para ela não delirar ou para ela não sair. Então, por isso que é super importante você ter também esse background e você conseguir formatar da forma correta ali e ter desempenho. Legal. E para quem está nos ouvindo, você hoje nas suas redes, você compartilha bastante sobre IA. Quais são suas redes e o que o pessoal normalmente vai estar buscando lá de informação? Legal. Tô até me achando aí, né? Às vezes a gente é muito curioso, tem que fechar. Mas assim, na parte, acaba que eu trabalhei com consultoria, não só em gestão de inovação, mas várias. Então, eu dou aula primeiro em AI negócios. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as áreas de uma empresa, então, marketing, experiência do cliente, finanças, e cruzei isso com IA. Então, beleza, como que você pode utilizar a IA para o seu marketing? Como que você pode fazer CX? E bem nesse âmbito aí. Então, eu falo de como que você consegue otimizar os seus processos dentro do seu negócio nesses vários âmbitos. Então, eu falo um pouco disso. Você vai encontrar também dentro do meu Instagram, do mesmo LinkedIn, também tendências. Eu sempre acompanho tendências. Então, eu tenho um perfil pessoal meu que eu acompanho tendências e aí eu falo, putz, isso aqui é super legal. Isso aqui faz super sentido. Né? Você não vai encontrar muito, algumas vezes, né, dependendo da rede social, se for Instagram ou TikTok, às vezes você vai encontrar os vídeos lá que é engraçado, meme e tudo mais, mas normalmente vai ser mais aplicação para a pessoa entender qual que é o futuro. Sim. Então é isso que você vai encontrar. Você falou disso, desculpa. Você falou disso, eu lembrei de um meme. Talvez você já tenha visto esse. Que o pessoal, assim, teve um hype sinistro do VO3. É VO3, né? Que é o que a Google lançou. E que é a parte de geração de vídeo. E aí, normalmente é alguém entrevistando, né? Então vai lá o repórter, entrevista não sei quem. Isso é muito aí você viu aquele que uma pessoa imitou a IA? Você viu esse não? Eu vi. Eu vi um casal. Ele coloca o microfone cai. É muito bom. O Brasil é muito bom. Eu acho que é brasileiro, porque isso é muito bom. Demais. Mas eu viajei aqui. Cara, e você falou então de ferramentas como o próprio Gemini, né? Falou sobre ChatGPT. Comentou agora sobre o seu perfil. O seu perfil é Rod Morado no Instagram, Rodrigo Pena no LinkedIn. Legal. Pessoal, então se você tem uma empresa e na sua empresa tem atendimento, o que toda empresa tem, e você quer inovar e quer colocar inteligência artificial e saber como fazer isso, com certeza. Acabou de olhar aqui, então segue lá, Rod Morado no Instagram e no LinkedIn, Rodrigo Pena. É isso, né? Rodrigo Pena, exato. É isso aí. Voltando, falando sobre ferramentas, Rodrigo, nós temos então aquilo que a gente mais ouve falar. GPT, legal. O Gemini até para alguns, mas o Gemini acho que quando você pesquisa no Google ele aparece, então é um nome que também já está começando a ficar na mente das pessoas.
Tem mais alguma outra que você utiliza no dia a dia que você gosta, nem que seja um pouquinho mais baixo nível, né? Um pouquinho mais difícil, que o pessoal precisa de um pouquinho mais de conhecimento, mas que você pode compartilhar para o pessoal, para quem já deu um passo em IA e quer aprofundar um pouquinho mais? Sim. Na verdade, eu não acredito, pelo menos não é que eu não acredito, eu não achei performance seja de Gemini, né? Enfim, de todas as LMs que conseguem fazer tudo. Uhum. Eu sempre olho a dor do negócio que você está tentando resolver. E aí, por exemplo, né? Dei uma aula sobre modelo de precificação. Uhum. Como que você vai precificar seu negócio? Né? E aí, normalmente, o modelo de precificação são modelos estatísticos. Uhum. Você vai pegar, você tem um produto, eu dei um exemplo de como é que você, lá na minha aula, eu dei um exemplo de como que você precifica um ar-condicionado. Uhum. Ar-condicionado, você tem série temporal, que é como é que, de acordo com o momento que você vende aquele ar-condicionado, ele vale normalmente X, em janeiro, junho, Total. aquilo lá. Então, tem o fator temporal. Tem o fator da sua loja com a quantidade de curtidas. Tem o fator do custo. Então, esse é um problema que eu não consigo com nenhuma inteligência artificial generativa. É com machine learning. Uhum. Aí, agora que eu comecei a codar e tudo mais, mas já existem low code e no code para isso. Uhum. E aí, no caso, meu Deus do céu, deixa eu pegar... Kanime. Eu tô falando bem brasileirão mesmo. É K-N-I-M-E. Kanaime. Uhum. É uma que eu aprendi lá no MIT. Uhum. Então, é uma que o pessoal utiliza. Ele é bem em bloco. E aí, você cria modelos de machine learning para esse tipo de desafio, que é modelagem estatística. Uhum. Legal. Então, assim, cada local, cada negócio, você precisa de fazer isso. Você precisa de fazer CRM, né? Ainda você não tem o Humanos AI, ele não é totalmente agentificado que você consegue ir lá pegar os leads do seu LinkedIn e jogar numa planilha e você manda mensagem. Esse tipo de negócio também esse tipo de problema de negócio não é solucionado para Humanos e nem pelo ChatGPT, eles estão conseguindo integrar isso. E aí tem, por exemplo, Phantom Buster. Phantom Buster é um bot que ele vai lá, busca... E aí não é inteligência artificial generativa, é um bot que tem web scroller, que é IA, né? É IA, mas é um outro tipo, é um algoritmo lá que ele vai lá, lê tudo e pega as informações. E aí você consegue automatizar essa dor de negócio. Então, assim... Tem várias outras de acordo com um problema de negócio. Né? Entendi. O Gemini, o ChatGPT, ele é bom para estudar, para tirar dúvidas, para às vezes jogar informação, mas para automatizar, aí você precisa de entrar um pouco mais em várias ferramentas que são mais... às vezes puxa por API, né? Puxa via API as generativas. Para você conseguir orquestrar isso tudo, né? Às vezes chamar por API uma OpenAI ou um Gemini ou algo assim, para orquestrar, você tem alguma ferramenta? Tem o N8N, aí já existem orquestradores, né? Às vezes eu pego o Phantom Buster, por exemplo, que eu falei que ele já é nativa, já é facinho ali, não dá nenhum problema. API é plug and play. Mas sim, então aí você começa a orquestrar, né? Você usa a API, eu uso o N8N, tem um que o paquistanês indiano fala para eu pegar outro, ele não gosta do N8N, ele fica falando para eu pegar o LangFlow. LangFlow? LangFlow. 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 Ah, tá. Exatamente. Legal. O LangFlow que ele fica pegando. Ele já deve ter se ferrado. Desculpa. Já deve ter se ferrado com o N8N, cara. Certeza. Pra você, quando você não gosta... É porque ele que tem na minha empresa, que eu também preciso de fazer umas coisas lá, mas ele não quer. Aí eu tenho que aprender os dois. Mas o N8N é bom para fazer uns bots, né? Para fazer automação de processos. E ele, com certeza, eu gosto muito do N8N. Recomendo. Legal. E se fosse para você pegar e olhar ou apostar um pouco no futuro, né? De agora é futurologia aqui, né? Então, o corte que fizer aqui tá errado. Vamos assumir que o corte que sair daqui pra frente tá tudo errado. Falar, olha aí, eu falei, era pra ter comprado Bitcoin. Sabe? Eu falei. Então, assim, de futuro, o que você acredita que vai ter com a IA e se tem uma ferramenta, uma empresa que a gente poderia, né? Falar assim, nossa, eu boto fé nessa empresa aqui, que essa aqui vai ter muito mais. O que você tem de visão? Além de empresa, eu vou falar de tecnologia. De tipo, o que eu acredito, minha visão, assim. Eu sou um pouco crítico.
E eu não trabalho só com... Na verdade, meu trabalho com End-to-End atualmente está bem baixo. A gente trabalhando com treinamento de modelo. Que legal. A gente está pegando... A gente recebeu lá na Evo, a gente recebeu um recurso de 10 milhões do governo para desenvolver, treinar uma LLM para a parte de gestão da inovação. Desenvolver soluções, uma LLM mesmo para isso. Então, Foi um programa do governo? Isso? Foi, o FINEP. A gente recebeu um recurso. Via FINEP. Exato. Que interessante. Eu entrei na empresa para tocar isso. Que legal. É um edital que daí É um edital, faz exatamente. Entendi. E aí a gente está treinando o modelo mesmo. Pegando... É claro que a gente não está treinando do zero. Não precisa de treinar do zero. Você pega um modelo open source ali, ministro, fala às vezes errado ali, mas o francês, você pode pegar... Agora o ChatGPT falou que vai lançar um open source também. Você pega esses que já são quase que... já tem certo conhecimento e você treina em cima dele, faz fine tune. Entendi. Esses básicos, né, que você tá falando é que eles conseguem interpretar as coisas já, né? Exatamente. Então já tá... Cara, Linguagem. 1 mais 1, você sabe o que é 2. Exatamente. Como funciona tal coisa? Ele entende o que você tá pedindo e por Exatamente. aí vai, né? Mas ele não tem conhecimento, às vezes, de nicho de mercado. Isso. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, a gente está fazendo lá, a gente está treinando o que é uma ideia, o que é um projeto, o que não é. Então, a gente está ensinando essas questões mais de mercado e vai começar a desenvolver várias competências dessa até SLM. Esse conceito SLM. de Small Language Model. Tem o LLM, Large Language Model, que aí é o ChatGPT, que atualmente a gente não sabe quantos tokens tem, mas é na casa de trilhões, né? Mas... Esses pequenos, eles têm 8 bilhões, e que é muito... Mas é porque tá tão grande que tá virando um LLM. E aí você treina a partir disso. Então, poderia se considerar que o que eu faço é treinamento de SLM voltado para um nicho de mercado. Então, assim, esse, na verdade, qual que é o meu desafio atual. E é ali que eu vejo mais dificuldade. Então, o que eu tô precisando de correr atrás é esse tipo de coisa que eu não encontro tão fácil. Eu já aprendo mais... Mas, enfim, disclaimer aqui. E aí, assim, o que eu acredito, né, é que esses modelos treinados, eu acredito que são mais interessantes para determinados tipos de negócio que a gente vai precisar cada vez mais. Então, por exemplo, sem querer vender, né, mas se eu tô nesse mercado é porque eu tô apostando nele, né? Quando a gente tá aqui apostando, é apostando mesmo, né? Então, eu apostei nesse tipo de solução. No meu caso, eu entrei no meu nicho de mercado, que é a gestão da inovação, mas eu acredito que vai precisar, sei lá, eu tô numa empresa, eu preciso treinar as minhas... Eu já tenho um caso de uso bastante comum, que é na parte jurídica. Então, eu sou uma firma de advocacia e eu tenho lá uma quantidade grande de documentos jurídicos, defesas que a gente teve, e eu tô querendo treinar isso para ele ser nossa solução. Então, em vez de eu ter uma externa, né, eu vou usar o meu, e aí sempre existe um porquê que eu vou contratar, né, e o porquê que eu vou ter o meu. Existem razões para determinados casos de uso você utilizar, e tem outros que você... vale a pena você contratar. A gente não vai colocar o nosso modelo para resolver tudo. Enfim, aí respondendo, né, sobre o que eu acredito, então, é que esses tipos de tecnologia, elas são interessantes porque elas gastam menos energia, elas são mais seguras em questão de dados, e elas são menos custosas. É caro você usar ChatGPT para tudo dentro da sua empresa. Então, existem empresas que estão olhando para isso. A Palantir, por exemplo, ela não treina, não fica só treinando, mas ela cria o que é chamado de ontologia e o sistema de RAG, que é tipo assim, dentro de um negócio, como é que todos os conceitos de negócio, eles se interligam. Então, tipo assim, você precisa de entender quando você vai falar de uma dor de médico, né, na medicina, existem vários nichos de conhecimento dentro daquilo, existem conceitos que você vai utilizar essa arquitetura para um determinado modelo de linguagem resolver esses problemas. Você não vai pegar o ChatGPT e sem objetivo, entendeu? Sim. Então, eu acredito nisso. A Palantir, por exemplo, é uma... eu acredito muito nesses negócios que vão ser deep dive e não só também em produtores de copilotos. Eu acredito que isso daí é fácil de fazer e copiável. O outro você precisa de ter dados. Então, empresa que consegue, que nem a JP Morgan, né? Tem base... muito dado e consegue pegar isso e transformar em conhecimento com IA, eu acredito que é isso que vai ser o futuro. Entendi. Se a gente for parar para pensar, o pessoal foi muito vendido, e aí me corrija, eu não sou especialista na área, então me corrija se eu estiver falando uma besteira aqui, Rodrigo. Durante muito tempo, durante a venda, né, e a utilização do ChatGPT,
e de outros modelos, o pessoal sempre falou assim, olha, você precisa entregar o papel da IA, né? O papel é o quê? Haja como um especialista em tal coisa, ou atue como um especialista, ou você começando o prompt lá, né? Escrito, você é um especialista, enfim, você dá o contexto, independente da forma como você coloca, tem boas práticas, né? Que hoje são executadas com Markdown e tudo mais, mas você tem que dar o papel para ela. E aí foi muito difundido e muito falado, e eu entendo, as coisas no mercado acontecem assim, como se ela fosse salvar tudo, e também como se ela realmente fosse a melhor naquela atuação. Então a gente encontra, assim, ó, diversos prompts do tipo, atue como um especialista de nível mundial em geração de, sei lá, conteúdo ou de algum processo de engenharia civil ou médico, atue como o melhor engenheiro do mundo, atue como Bill Gates, atue como não sei... Cara, isso foi largamente difundido e talvez o pessoal passou a acreditar nesse tipo de coisa. Aí, me corrija se eu estiver errado. O que eu já estudei, já pesquisei e interpretei e testei também, pelo menos até onde eu fui, é que o que gerou, né, a LLM, o que gerou esse resultado da OpenAI, do Gemini e assim por diante, foi o treinamento da LLM que eles fizeram. E esse treinamento da LLM que eles fizeram é um treinamento do que nós temos de conhecimento, basicamente do que nós temos na internet. É basicamente isso. Nós pegamos tudo que tem de conhecimento na internet, claro, livros que são open, teve até uma empresa aí que está levando o processo porque ela pegou uns livros fechados, uns conhecimentos fechados ali, e acabou compilando lá e tá levando o processo e tudo mais. Mas assim, pense você pegar todo o conhecimento da internet, você compila isso nessa LLM e aí você consegue extrair informação. Aí a pergunta que fica, né? Realmente, o melhor especialista de nível mundial, o cara é o melhor do mundo em fazer alguma coisa, seja, por exemplo, um processo na engenharia civil. O conhecimento dessa pessoa não está na internet. O conhecimento dessa pessoa não está amplamente colocado. Ah, mas ele tem Bill Gates, tem lá Bill Notes lá, né? Tem as coisas que o Bill Gates... Cara, na boa mesmo, sim, tem um artigo ou outro que ele faz lá, centenas, talvez até milhares. Tem vídeo na internet? Tem também. Mas não é o Bill Gates, cara. Exato. Não é. Então, a gente acreditar que a LLM hoje, sem fazer isso que você falou, né? De fazer uma SLM ou você fazer você mesmo, né? Colocar ali, fazer um... Como é que é? Você falou agora? Quando você treina ela... Ontologia, fine-tuning. Fine-tuning. Sem você fazer um fine-tuning nela, você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar caindo no geral, na média, no final, né? Então vamos lá. Daí, colocando um pouquinho da minha opinião, o que eu vejo de futuro para IA? Eu vejo que e tudo daqui pra frente, pessoal, tá errado. Cara, esse corte vai ser o melhor que tem, porque vai estar tudo errado daqui pra frente. Mas, vamos lá. Eu acredito demais que o que realmente importa para IA, pelo menos até a data de hoje do que eu estudei, importa, primeiro, a base de dados em que a gente vai fazer esse treinamento. Então, se a gente coloca uma base de treinamento que é ruim, que tem conhecimentos errados, ela vai responder coisa errada. Beleza, ela não vai pensar além disso. Então, a base importa demais. Primeiro ponto. Segundo ponto, o algoritmo de fazer o processamento e gerar uma LLM, o algoritmo é commodity. Isso daí você consegue em vários lugares e vai ficar cada vez mais commodity. Então, o algoritmo em si, embora ele seja muito valioso e importa pra caramba, ele, com o passar do tempo, tende a virar uma commodity cada vez mais. Então, isso daí, eu acredito que o algoritmo em si, ele não é um negócio que... Ele não é tão importante quanto a base de dados que vai ser treinada. Com certeza. E aí, então, o mais importante eu vejo a base de dados e talvez paralelo, um pouquinho ali do lado da base de dados, eu vejo que é a capacidade de processamento. Não adianta nada você ter uma excelente base de dados, um algoritmo de mercado, ok, e você levar 1 milhão de anos para processar. Então você precisa de mais. E aí, vou dar a minha opinião sobre as empresas que eu acredito que vão sair na ponta, quem tem a melhor base de dados do mundo, e na minha opinião é a Google. Eu acredito que eles, durante um bom tempo, vão continuar processando isso. Então, eles têm Google Drive, eles têm YouTube, eles têm a própria... É o maior mecanismo de busca que nós temos hoje até então. E eu acredito demais que eles vão sair na frente com isso. Eles saíram atrás, mas eu imagino que eles vão caminhar para ir para frente. E quem tem muito dinheiro para fazer processamento. E aí a OpenAI, eu acredito que eles conseguiram boas parcerias até com o governo americano e tudo mais. Conseguiram boas parcerias para conseguir ter financiamento, investimento para poder fazer um processamento sinistro.
Tudo pode mudar, é claro. Claro que a Meta também tem comportamento social. É claro que a X.com também tem muito comportamento social. Mas eu vejo que pelo menos até o momento, eu vejo que a Google vai conseguir dar um bom passo, porque eles têm muito dado. E a OpenAI eu acredito que vai conseguir muita coisa porque eles têm um bom financiamento. Um belo marketing, mas eles têm um bom financiamento. Se o financiamento acabar, eu acredito que a OpenAI vai acabar ficando para trás. Né? Com certeza. Eu acredito que olhando para modelos generalistas, né? Generalista no aspecto de conseguir absorver um range muito grande, com certeza esses assim, eu acredito. Aí agora a questão é, beleza, essas empresas estão muito bem, né? É claro que ainda o ChatGPT queima muito caixa, né? Mas eu acredito que, pelo menos, acredito que isso se paga ao longo prazo. Mas beleza, e as outras, né? E aí, o que você falou? Uma coisa super importante que são esses dados, né? Os ativos, né? A gente já fala que ativo dados são os novos petróleos e tudo mais, mas ainda não existem nas empresas um olhar muito estratégico para esses dados. E a gente não pode pegar os dados dos nossos clientes e treinar. Não é assim que funciona. Então, tipo assim, por mais que você tenha os dados, você não começar a olhar agora e às vezes firmar parceria com o seu cliente para falar, olha, eu quero treinar esses dados, vamos começar fazendo um contrato. Se você demorar muito, você não vai ter esses dados que você está achando que você tem. É claro que a legislação sempre muda, mas, enfim, a ética não. Então, se conseguir olhar isso desde o início é super importante. Legal. Porque senão eles vai escorrer pela mão, né? E tem gente que, não, como você falou, empresas que não ordenam os dados, ou até acabam excluindo certos dados, né? O que é pior. Pior ainda. Cara, salve os dados, deixa, mesmo que esteja bagunçado, não tem problema, salva lá, deixa ele... Né? Hoje em dia o armazenamento tá cada vez, né? Ele fica mais barato, então isso aí para alguma coisa vai servir. Exato. Rodrigo, a gente caminhando para o final, seria muito bacana se você pudesse compartilhar com o pessoal mais uma vez onde que o pessoal encontra você, o que você pode ajudar o pessoal, então para quem, né, pode te seguir, o que essas pessoas vão aprender e encontrar lá nos seus canais. E se você tem algum livro, alguma coisa que você possa indicar para o pessoal também a respeito de IAL, a respeito de inovação, gestão, seria muito bacana, porque o pessoal aqui é estudioso, o pessoal gosta de estudar. Boa. Bom, pessoal, meu Instagram, então, é Rod Morado. Lá eu coloco mais são mais vídeos que eu acho na internet. Eu faço mais ou menos curadoria. Alguns vídeos eu faço ali, mas normalmente eu faço curadoria do que eu vejo de interessante, que está ali disruptando determinado nicho de negócio. No meu LinkedIn, normalmente eu escrevo mais mesmo, então eu coloco ali minha opinião, às vezes falo um pouco de liderança, mas mais de IA. Times também, porque atualmente essa parte de criar produto de IA é alguma coisa que eu não estou achando muito fácil. Então, quando a gente fala de copiloto conversacional, tipo assim, a gente está colocando um copiloto de conversacional lá para o cliente. A forma que o design atua no squad, o QA atua no squad, o dev, o que faz esse time, eu ainda não achei muito benchmark, não achei muito, então eu estou compartilhando como é que a gente divide as nossas rotinas, como é que a gente divide a responsabilidade, o time que faz treinamento, fine tuning. Então tudo isso também está sendo novidade para mim, eu não estou encontrando tão fácil, então eu compartilho um pouco também, você vai encontrar, seja gerente de produto, eu gosto de trocar, compartilhar ali dores. E aí sobre livros, né? Tá um bom livro aí para você também ler, na parte de empreendedorismo mesmo. Na parte de IA, eu confesso que eu tô mais fazendo esses cursos, não é muito atrativo esse tipo de conhecimento, ler livro. Até mesmo assim, porque deu 3 meses, já mudou. Exatamente. Assim, nossa, é muito rápido. Nossa, meus conteúdos de aula mudam toda hora. Mas eu gosto muito de ler da fonte artigos, quando fala de negócio. Legal. Então, eu gosto de ler bastante artigo científico, aí eu pego ali só o resumo ali. McKinsey, os artigos da McKinsey, os artigos da BCG, da Harvard, da MIT, eu vou nessas fontes e leio ali, que são... onde que, quando eu quero saber alguma coisa mais de negócio mesmo. Genial. McKinsey é super legal, adoro. Você consegue selecionar, né, o que você quer receber. E a Bloomberg também tem algumas coisas legais. Mas ela é muito mais... Tem até a Bloomberg gratuita também, tem bastante conteúdo legal. Sim. Vai na linha do McKinsey, mas o McKinsey Harvard, MIT, McKinsey, eu pego os artigos ali normalmente. Mas são mais shorts, né? Atualmente eu tô em débito com o livro, eu preciso voltar a ler livro. Maravilha. Bom, para quem está nos ouvindo, pessoal,
aproveita, se inscreve aqui no canal para você sempre receber conteúdo sobre empreendedorismo, sobre inovação, gestão, liderança, como que você pode dar esse próximo passo na sua empresa, né? E também contratar mais pessoas, trazer mais gente para a equipe, liderar bem e fazer sua empresa crescer. Aproveita, deixa aqui o seu like no botão, no curtir, mas tem um botãozinho que é o hype e dessa forma você vai ajudar a promover cada vez mais esse conteúdo para quem precisa, muito mais focado em quem precisa. Então, aproveita, clica no botãozinho hype para poder ajudar a divulgar esse conteúdo. Rodrigo, eu tenho a agradecer. É isso que eu posso fazer. E como uma das formas de agradecimento, eu vou presentear você com o livro Empreendedor. Que isso, obrigado. É até o livro que eu precisava. Obrigado. Prazerzão. Muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Você, mais uma vez, obrigado também por ter vindo compartilhar conteúdo com a gente. Foi ótimo. Para você que está nos ouvindo, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.